Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje o tema volta a ser Alfred Hitchcock, mais especificamente o filme Janela Indiscreta. Filme da coleção Hitchcock. Eu já fiz um vídeo sobre o Psicose. E depois eu ainda pretendo fazer um filme sobre o Vértigo. Hoje o tema é o Janela Indiscreta. E o Janela Indiscreta, em inglês Rear Window, eu reassisti, eu já tinha assistido uma vez, agora eu reassisti com esse DVD. Eu acho incrível como o Hitchcock ele tinha uma maneira de fazer filmes baseado em situações muitas vezes simples. Às vezes às vezes uma situação que se desenrola e o filme acontece, sei lá, em 3 cenários diferentes. Ou então, no caso de Janela Indiscreta, que um cenário, 2, se você contar a parte exterior. O Festim Diabólico, outro filme que se passa todo dentro de um único apartamento. Sabe, eu acho isso tão incrível. E assim, a parte de premissas tão simples. No caso do Janela Indiscreta, um fotógrafo tá com a perna quebrada e ele não pode sair de casa, ele tá numa cadeira de rodas e tal, ele recebe tratamento de uma enfermeira que vai até a casa dele, ele mora num apartamento. E como que ele passa o dia? Ele passa o dia espiando os vizinhos. Ele tem a janela dele dá para um cortiço. E nesse cortiço você vê vários pequenos núcleos de personagens. Então é o protagonista, que o James Stewart, vivido pelo James Stewart, que é o personagem dele é o Jeff. E nesse filme o Jeff ele é um fotógrafo, então ele tem um binóculo, tem uma câmera com uma lente que dá um zoom até a janela do vizinho dele e ele começa a espiar os vizinhos. Então tem o casal de vizinhos que recém se casou e tá passando lua de mel, então a janela do quarto dele está sempre fechada. Você tem os vizinhos que são um casal que tá fazendo tanto. Você tem o vizinho que tem uma esposa doente, você tem a vizinha que é uma bailarina. Cara, essa da dançarina, que é da bailarina, eu imagino os jovens da época indo assistir esse filme só pra ver as cenas que mostram a vizinha bailarina se exercitando. Mas com certeza, nossa, eu imagino assim, nossa, eu vou ver esse filme porque eu tenho que ver essa mulher, eu tenho que ver a vizinha bailarina. Mas com certeza eu tenho que ver. Então, tem a vizinha que é depressiva porque ela mora sozinha, ela se sente solitária. Tem o vizinho que é um compositor, né? Então ele mora sozinho, então ele dá festa, não sei o que, enche a cara. E esse filme, ele é um dos que o Hitchcock trabalha muito bem o humor. O Hitchcock, a gente sempre lembra dos filmes de suspense dele, o mistério, o assassinato, e investigação e tal. Mas o Hitchcock também tem algumas pitadas de humor nos filmes dele, que eu acho muito interessante. Janela Indiscreta é um dos que ele mais faz isso. Para começar, que logo no começo do filme, o Hitchcock aparece. Ele aparece no. O protagonista tá bisbilhotando os vizinhos. Aí no apartamento do compositor, o Hitchcock tá lá, conversando com o cara. Isso é maravilhoso. A enfermeira do protagonista, né, que tá indo lá cuidar dele, porque ele tá com a perna quebrada,
É uma personagem maravilhosa. Ela é uma espécie de alívio cômico. Cara, é sensacional. É sensacional. É, e esse. E qual é a trama? O personagem vai ficar só espiando os vizinhos? Não. Ele acaba desconfiando de que um dos vizinhos dele, né, que é o que tá com a esposa doente, ele acaba desconfiando de que ele matou a esposa. Ele acha, cara, esse cara tá muito suspeito. E o ator que pegaram para fazer esse vizinho, que é o suspeito de ter matado a esposa, é um cara grandão, o cara é grande, o cara tá sempre com uma cara de sério. Tipo, então, o Hitchcock já te coloca um suspeito com uma cara de poucos amigos, para você já se levar pelas aparências, né? E o Jeff, que é o protagonista, né? Ele passa o dia e às vezes ele fica até de madrugada olhando e olhando aquele apartamento. Aí ele vê o vizinho entrando e saindo, indo com uma mesma maleta e num dia de chuva que não era para ninguém sair e de casa. E ele entra e sai, assim, meio que não, com pressa. Aí tem uma hora que ele começa a pegar um serrote, uma serra, um facão. Aí o caraca, a do suspeito some. Cara, a mulher sumiu, doente, não devia poder sair de casa. Aí ela some, aí o cara começa a limpar um facão e uma serra. Cara, isso tá estranho. Aí ele começa a sair e voltar do apartamento numa noite de chuva com a mesma maleta. Cara, que negócio estranho isso. Aí o vizinho pega uma corda e começa e amarra uma ala enorme. Pra alguém que não começa a ficar paranoico, pensa: a mulher viajou. Mas o Jeff não. O Jeff ele começa cada vez mais a suspeitar de que esse vizinho matou a esposa. O cara matou a esposa, né? Esse cara. E assim, o Jeff ele tá enclausurado. Então você tem essa questão da claustrofobia de o cara que ele é um cara que é um fotógrafo aventureiro, é um cara que já viajou o mundo fotografando coisas. E ele tá preso, ele tá num ambiente que é claustrofóbico para ele. Então ele fica nessa noia de que não, esse cara é um assassino, esse cara é assassino, ele matou a esposa, ele cortou a esposa em pedacinhos. Cara, as atuações aqui são ótimas, porque os personagens realmente parecem humanos. Você tem o interesse romântico do protagonista, né, que é vivido aquilo pela Grace Kelly, né, e ela começa a ajudar ali meio que na investigação que o Jeff faz, né. Eles invadem o apartamento do vizinho, eles procuram pelas. Pô, será que ele matou pra ficar com ela para ficar com as joias? Caramba! Aí a enfermeira dele acaba ajudando também. A enfermeira que é uma personagem ótima. Tem o detetive amigo dele, que o detetive é mais cético, né? O detetive fala: "Cara, meu, cara, as chances disso acontecer são muito menores do que de realmente o cara fatiar mulher em pedacinhos, tá ligado?" E uma coisa que aí crava o momento em que o personagem do Jeff vai na cabeça dele ter certeza de que o vizinho é assassino é quando o cachorrinho de uma das vizinhas morre. O cachorrinho é encontrado morto e alguém o matou. E todo mundo ali em volta reage aos gritos da vizinha, menos o vizinho que é o suspeito. Ele continua ali quieto na penumbra. E aí, pronto. É esse cara. Ele matou o cachorro porque o cachorro achou o corpo da mulher. Pronto. Aí realmente ele entra na noia de vez. E aí, o cara realmente é assassino ou não? Eu não vou falar. Você tem que assistir esse filme porque é muito bom. Tem um embate final que é todo feito no escuro, na penumbra, para dar aquele clima de tensão que é maravilhoso.
dia, tudo calmo, tudo tranquilo, o protagonista tá lá relaxando na cadeira de rodas. Então, e aos poucos, ao longo do filme, é que a tensão vai se instaurando. É um filme antigo, é um filme da década de 50? Deixa eu ver. Acho que é de 54, acho que é da década de 50. É um filme da década de 50, então é um filme bem mais devagar do que filmes que a gente está acostumado a ver hoje, mas não tão lento quanto outros da mesma época ou até outros que vieram depois. E eu gosto como o Hitchcock ele vai aos poucos deixando o protagonista cada vez mais tentado a não tirar os olhos do vizinho que ele acredita ter matado a esposa. É uma baita trama, é incrível assim como Hitchcock, com tão pouco, conseguia fazer um filme que prende a gente. Como eu falei lá no início do vídeo, é um filme que, cara, você tem o que? 2 cenários, o apartamento do protagonista e ali o cortiço ali, a vizinhança que fica de frente pra janela. Cara, 2 cenários, ele fez um filmaço, sabe? E outros filmes também são assim, de pinga, sabe? Mas o cara sabia o que estava fazendo, o cara tinha controle total sobre roteiro e direção. O cara até coloca que essas pitadas de humor que eu falei, né? De repente uma noite começa a chover, um temporal, aí o casal de vizinhos que tava dormindo na varanda por causa do calor tem que sair correndo. Aí tipo, é aquele momento de tipo, pra você aliviar um pouco a tensão, né? Você dá uma risadinha assim, né? E, e assim, e eu fiquei. E todos os vizinhos que aparecem no filme, todos eles têm ali um desfecho no final do filme, né? Todos ali têm a sua mini historinha concluída, né? Me lembrou muito o quadrinho Nova York, do Will Eisner. É claro que eu ia falar de algum quadrinho, né? O quadrinho Nova York, do Will Eisner, que é um tijolão assim, e que tem um monte de historinhas pequenas que tratam do cotidiano da cidade ali de Nova York, né? E de como coisas simples podem render ótimas histórias na mão de um verdadeiro mestre. Enfim, fica aqui a minha recomendação. Filmaço. Hitchcock o cara era um gênio. E eu ainda pretendo falar de mais um filme dele mais pra frente. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Dê aquela curtida, compartilha, aquele negócio todo, se inscreve. Valeu, um abraço e até mais.